Mensagem número 57, Jesus e paz, baseada numa passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E Emmanuel comenta: a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa, a paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima, fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão. Então, pessoal, vejam que quando Jesus diz na passagem evangélica que a paz que ele que ele nos dá não é a mesma que o mundo dá, ele está dizendo exatamente isso que nos dois primeiros parágrafos Emmanuel comenta, né? Quando diz que a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa, a paz do espírito é serviço renovador. Ou seja, quando Jesus nos fala que a sua paz não é como a paz do mundo, ele está nos falando que a paz que nós iremos colher, se realmente seguirmos e aplicarmos seus ensinamentos, é a paz do espírito, ou seja, é a paz que se manifesta a partir de um serviço sempre renovador. E aí é interessante a gente refletir, né? Porque às vezes se tem essa visão errônea, né? De que estar em paz é simplesmente estar parado, né? É estar inerte. Mas do ponto de vista espiritual, que é o ponto do qual Jesus aborda a questão, a paz, essa paz profunda, ela é a nossa capacidade de nos movermos em harmonia com o mundo. Por quê? Porque a vida é movimento, né? Nós sabemos que a vida é mudança. A filosofia tradicional chinesa tem uma frase muito interessante a esse respeito, quando ela diz que tudo muda, só a mudança permanece. Então, a única coisa permanente que a gente consegue ver nesse nosso mundo, né, nessa nossa vida material, é que, embora todas as coisas mudem, existe essa coisa permanente que é a mudança. Ora, quem desenvolve a habilidade de se adaptar harmoniosamente às mudanças que a vida propõe, fica em paz. E é dessa paz que Jesus está falando. E é por isso que Emmanuel, ao comentar essa paz a que Jesus se refere, ele nos diz que essa paz se caracteriza pelo serviço renovador.
Ou seja, nós temos que ter uma habilidade de nos renovarmos para nos adaptarmos às mudanças do mundo. Mas não basta ter uma habilidade de simplesmente mudar, de simplesmente renovar. É preciso que, aliado a essa habilidade, a gente tenha a lucidez de perceber qual é, dentro da mudança proposta pela vida, a atitude que mais se harmoniza com uma vida espiritual plena, ou seja, qual é a renovação que nos conduz em direção à compaixão, ao amor, à equanimidade, à paciência, à tolerância e a todas as virtudes evangélicas. Então, é dessa paz que o texto está nos falando, porque o título do texto é Jesus e Paz, né? Então, significa que o texto está se referindo exatamente a essa paz que se colhe a partir da nossa capacidade de seguir e aplicar os ensinamentos evangélicos legados por Jesus em nossas vidas. E ao aplicá-los, nós vamos sempre aproveitar as oportunidades que as mudanças da vida nos oferecem para caminharmos cada vez com mais segurança e com mais rapidez em direção à aquisição dessas qualidades, né? Dessas qualidades superiores que dentro da doutrina espírita e do próprio cristianismo são chamados de virtudes, né? As virtudes que vão nos conduzir à perfeição espiritual. E é por isso que Emmanuel, também falando dessa paz, ele diz aqui no texto que essa paz proposta por Jesus, ela é um proveito constante, né? Ou seja, é exatamente a nossa capacidade de aproveitar o próprio movimento do universo para, surfando essas ondas, né? Essas ondas da vida, nos aproximarmos cada vez mais desse ideal de perfeição espiritual que a doutrina espírita e o próprio Evangelho nos propõem, né? E aí Emmanuel vai, ao longo do texto, mostrando como que Jesus nos exemplificou essa conquista da paz a partir da sua própria vida, desde a mais tenra idade, né? Por quê? Porque Emmanuel comenta aqui que, por exemplo, os lares humanos negaram-lhe o berço, é o que diz Emmanuel aqui, ou seja, negaram o berço a Jesus, né? Significa o quê? Nós sabemos que Jesus, devido às circunstâncias que envolviam a sua vida no momento do seu nascimento, no momento da sua encarnação no planeta, eles tiveram, né, seus pais tiveram que se refugiar numa estrebaria e ele nasceu ali na manjedoura, que até hoje é uma imagem cultivada, né, no dia do Natal, que é o dia que nós atribuímos ao seu nascimento, né? Mas o que nos diz Emmanuel? Que embora a sociedade da época, digamos, ou as circunstâncias da época tenham lhe negado este berço, ele nasceu em paz na estrebaria. Então, já desde o seu nascimento, ele mostra essa capacidade de um ser livre, né, de um ser liberto de toda e qualquer impureza mental ou emocional, de se adaptar pacificamente, equilibradamente a qualquer circunstância que se apresente na sua vida, né? Depois, Emmanuel ainda cita um outro exemplo, né? Que quando Jesus ainda tinha aí na faixa, se eu não me engano, de uns 2 anos, que é quando Herodes determina aquela perseguição a todas as crianças dessa idade, porque corria a notícia de que o Messias tinha encarnado e Herodes, que era o governante da Judéia na época, fazendo uma interpretação errada do Antigo Testamento, achava que esse Messias ia roubar o seu trono. Então ele começa a fazer uma caça a todas as crianças que têm mais ou menos a idade de Jesus. Ele determina uma perseguição impiedosa, né, a todas essas crianças, mata muitas crianças, né, um infanticídio generalizado.
E o que faz Jesus e sua família? Se transferem de residência. É aquela famosa passagem do Evangelho que fala que Maria e José pegaram o menino e foram para o Egito, até que as coisas se acalmassem na Judéia. Então, mais uma exemplificação de adaptabilidade, né, dessa família que não por acaso é chamada até hoje na Igreja Católica de família sagrada, né? A Sagrada Família. Por quê? Porque José, Maria e Jesus eram espíritos de elevadíssima estirpe espiritual. Então eram espíritos que tinham nos seus corações essa paz de que fala o texto, né? Essa paz que nada mais é do que essa capacidade de se adaptar às circunstâncias sem brigar com a vida. Eles não brigavam com a vida, eles não reclamavam da vida, eles simplesmente tomavam as decisões que o movimento das coisas requeria deles naquele momento. Então é isso que caracteriza essa paz sublime de que fala o texto da nossa mensagem de hoje, né? Jesus e paz. É isso que caracteriza essa paz sublime, é essa capacidade ou essa abertura mental de aceitar as circunstâncias como elas se apresentam, não brigar com as circunstâncias, mas também ao mesmo tempo não ficar inerte, né? Ou seja, se movimentar na melhor direção possível, né? Ou seja, aproveitar o movimento da vida como uma energia que nos impulsione a crescer cada vez mais espiritualmente, a crescer cada vez mais interiormente, né? E Emmanuel segue com vários exemplos da vida de Jesus, todos eles mostrando sempre essa lucidez, essa abertura, né? Esse coração incomensurável capaz de abrigar qualquer circunstância, qualquer movimento, né, qualquer coisa, qualquer acontecimento que fosse ocorrendo em sua vida, sem perder o eixo dos princípios que regiam a sua missão, que eram os princípios do amor, da tolerância, da compaixão, da paciência e de todas essas virtudes que Jesus nos legou através dos exemplos que nos deu na sua curta existência de 33 anos, né? Nos exemplos que se seguem, Emmanuel fala aqui sobre o fato de Jesus ter sido negado pela fortuna de Jerusalém, ou seja, pelos ricos da época, né? Isso também não o perturbou, porque o que fez Jesus diante dessa negação? Se a classe alta da época não o aceitava, porque não concordava com a sua defesa dos mais desprotegidos, né, dos mais pobres, então o que fez Jesus diante dessa negação? Ele simplesmente se refugiou feliz, né? Aqui Emmanuel fala, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia, que eram as barcas dos seus discípulos, né? Dos discípulos que ele foi convocar entre pescadores simples, já que a elite da época parecia não estar preparada para a proposta que ele vinha trazer de amor universal, né, de compaixão pelos seres. Então ele também com isso não se abalou, ele também com isso não se desequilibrou, ele simplesmente foi procurar entre aqueles mais simples pessoas que estivessem dispostas a ouvi-lo, né? E ouvir aí significa não apenas captar auditivamente os sons da sua voz sublime, mas, sobretudo, interessar-se pela mensagem que Jesus tinha, né? Que era uma mensagem de renovação e de transformação dos corações humanos, né? E foi assim que Jesus, amando e servindo necessitados e doentes, como diz aqui Emmanuel na mensagem, foi a cada passo, né, nos ensinando
lições elevadas de espiritualidade e lições profundas de compaixão, lições de grande abrangência e amplitude, no sentido de que eram e são, né, lições, porque elas estão ainda vivas, né, no Evangelho, eram e são lições que propõem a abertura dos nossos corações para uma aceitação ativa da realidade, né? Não é uma aceitação passiva, a gente tem repetido muito isso aqui, né? Não se trata de cruzar os braços e deixar as coisas como estão, mas de, aceitando aquilo que acontece e que nós não podemos mudar, atuarmos ativamente dentro do nosso círculo de influência, dentro daquilo que nós podemos influenciar positivamente com nossos pensamentos, com nossas palavras e com nossas ações. E talvez aqui o ponto culminante dessa mensagem seja exatamente quando Emmanuel diz que, mesmo sobre o que ele chama aqui de o cuspo injurioso da multidão, né? A multidão que levada pela influência de falsos líderes políticos e religiosos, naquele momento manifestava um grande ódio a Jesus, né? Manifestava reações agressivas, né? Pediam a sua própria crucificação. Mesmo diante dessa circunstância e do próprio abandono de seus discípulos, que, atemorizados por toda aquela circunstância onde a multidão atacava Jesus e os poderosos o colocavam a caminho da crucificação, seus discípulos amedrontados o abandonaram, né? Muitos o negaram, mas mesmo diante dessa circunstância, né, sendo agredido pela multidão e abandonado pelos amigos, Jesus ainda assim se manteve sereno e, adaptando-se àquele quadro doloroso que se apresentava para ele, o aproveitou para deixar uma lição máxima de entrega, né, de amor ao próximo, dando a sua própria vida terrestre, ou fazendo da sua própria morte uma lição de amor e de compaixão pela humanidade, mostrando como que deveríamos, né, nos portar diante de circunstâncias extremas para que transformássemos, até mesmo, como no caso dele, a morte do corpo físico, num ato excelso de elevação espiritual.